Bom, recapitulando, então, a gente vai trabalhar a questão energética, né? E a importância das infraestruturas para a economia, para o desenvolvimento econômico do país, e se tratando especificamente de um panorama geral, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a questão brasileira à luz dessas infraestruturas, mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais na questão energética, né? Então, a energia, ela é extremamente importante para as atividades produtivas. Aqui a gente pode ver aí uma construção romana e a forma como a construção foi concebida, né? Ela foi orientada pela posição do Sol, então o Sol consegue, nesse aspecto, gerar aqui uma fonte de energia, né? No caso aqui, aquecer a água, né? Diminuir a necessidade de iluminação interna com outros artifícios e tal. Então, a ideia é ter essa noção das diferentes formas de energia. Então, quando a gente fala em energia, né, a física vai falar para a gente que energia é a capacidade de produzir e realizar trabalho, né? Então, no contexto econômico atual, ela é imprescindível para qualquer país, né? Tanto na questão econômica, mas também até mesmo na qualidade de vida das pessoas. Tem regiões, por exemplo, que se perde vacinas, remédios, alimentos, porque não tem energia para a conservação desses recursos, né? Então, uma estratégia que todos os países devem adotar sempre buscar, né, o que a gente chama de segurança energética, né? Evitar que se corra o risco de faltar energia, de ter apagões, né? E isso é importante, né? Desde de tempos pretéritos, a gente pode notar que a gente usa energia de várias formas, né? O fogo, né? Depois a energia mecânica ali com a roda d'água, né? A tração animal usada para fazer arado, né? Na agricultura, a gasolina, principalmente no contexto de uma era regida pela questão do automóvel, né? Dos transportes individuais, principalmente, né? Em países como o nosso, isso é muito significativo. E até mesmo um simples chuveiro elétrico no inverno faz uma diferença imensa para a nossa vida, né? A produção e o consumo da energia, a gente tem que lembrar que ela não é homogênea, ela é extremamente heterogênea, né? Então, se a gente fosse analisar algumas fontes de energias como o petróleo, o carvão mineral, a própria hidroeletricidade, né? Ela acontece, ela ocorre de maneira desigual, né? Assim também como o consumo é extremamente heterogêneo, tendo os países desenvolvidos, naturalmente, um maior consumo de energia, né? Então, países como os Estados Unidos, Japão, né? E até recentemente o Brasil, devido ao seu crescimento econômico, tem gerado uma demanda cada vez maior por diferentes fontes de energia, tá? E aí a gente pode notar o seguinte, que a matriz energética de um país, né? Ou seja, o que seria essa matriz energética? Um conjunto de fontes de energia que o país utiliza, ela é constituída por diferentes fontes. Então, você vai ter os combustíveis fósseis, você vai ter a nuclear, os biocombustíveis, a hidroeletricidade, a eólica, a solar, né? No entanto, de acordo com o contexto natural do país, né, ele vai ter uma maior ou menor quantidade de determinado tipo de energia devido aos seus recursos disponíveis, né? Agora, de maneira geral, galera, e é muito cuidado com o que eu vou falar aqui, a matriz energética mundial, ela é constituída basicamente por energias, né? Ela tem em grande quantidade as energias, os combustíveis fósseis, né? Primeiramente o petróleo, carvão mineral, né? E o gás natural. Então, a gente tem uma matriz energética de alto carbono, né? Lembrando que gás natural, carvão e petróleo, né? Até mesmo a urânio mas numa outra perspectiva, né? Mas os combustíveis fósseis, eles têm origem geológicas e basicamente são constituídos em ambientes sedimentares, né? Então aqui a gente tem essa concepção e do outro lado a gente tem também, né? O que a gente chama de matriz elétrica, que no caso aí a gente pode destacar, no caso brasileiro, tem 80% da energia proveniente de hidrelétricas, né? Ou seja,
Então, a matriz energética mundial, assim como a brasileira, ela tem como predomínio combustíveis fósseis, principalmente petróleo, carvão mineral, gás natural. Isso é regra. No entanto, quando se fala em matriz elétrica, no caso brasileiro, a gente vai ter uma maior produção de eletricidade a partir de hidrelétricas. Isso tem a ver com o nosso contexto natural, isso tem a ver com o nosso relevo predominantemente em Planalto, o nosso clima tropical com boa precipitação, né? E a formação de rios com grande potencial mecânico, né? Então tem que ficar atento a esse contexto aí que é importante, né? E no caso da questão aqui desse mapa, eu deixei o link para vocês acessarem depois. Você tem aqui um mapa de acesso à eletricidade. Então, o Brasil tem praticamente 100% da população com acesso à eletricidade, né? Já países como o Congo, né? No caso aqui, somente 19% da população tem acesso à energia elétrica. Então, isso é muito sério, porque essa população do Congo ela tem que ter acesso a um determinado tipo de energia e muitas vezes vai recorrer à floresta, vai recorrer à madeira, então acaba gerando um impacto ambiental também, né? Você vai fazer uma comida, não tem um gás natural, não tem uma energia elétrica, então você tem que recorrer, por exemplo, à madeira, né? Então aqui a gente tem um mapa de acesso à eletricidade e de telefone celular na África, e chama atenção, galera, que o continente africano é um dos continentes que tem o maior crescimento, né, no que diz respeito à expansão das redes de telefone celular. Então, olha só que coisa curiosa, né? O celular, ele tem uma facilidade maior de instalação, né? Ele não requer muita infraestrutura para poder ser instalado. E aí a gente acaba tendo o continente africano com um crescimento muito grande na expansão de redes de telefone celular. Em contrapartida, a rede de telefonia fixa, a internet, já não é tão, né, acessível assim. Outra curiosidade é que a própria questão de transportes na África é muito complicado, né? Boa parte da rede de transportes é constituída por aerovias, né? Curiosidade aí, né? E aí você tem que também diferenciar o que é uma energia renovável e não renovável, né? Energia primária e secundária, coisas que a gente aprende lá no ensino médio, no ensino fundamental, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a matriz energética mundial e do Brasil, como eu falei, né? Boa parte da energia mundial está sustentada pelos combustíveis fósseis, né? O que a gente pode falar de questões relacionadas a problemas ambientais, principalmente, e até mesmo de ordem geopolítica, quando tu analisa a situação do petróleo, né? O petróleo, desde a segunda revolução industrial, se torna-se a principal fonte de energia do planeta, né? E ele tem algumas vantagens, se comparado com outras fontes de energia, que é o seguinte: além de ele ter uma boa eficiência energética, ele permite gerar vários subprodutos que vão desde polímeros, coisas destinadas à agricultura, asfalto, diesel, gasolina, entre outros, né? Então, o processo de beneficiamento do petróleo permite gerar uma série de derivados aí. E aí, no Brasil também é a mesma questão, né? Boa parte da energia, nossa matriz energética, está relacionada ao petróleo. Por que acontece esse predomínio do petróleo? Porque tem que lembrar que a energia ela é usada para diferentes fins. Eu tenho energia destinada à indústria, eu tenho energia destinada a transportes, eu tenho energia destinada ao consumo residencial, comercial, etc. Então, para cada tipo de uso, eu tenho uma melhor energia adaptada àquele uso, né? Mas, de maneira geral, a demanda maior por combustíveis fósseis é sentida. Aqui a gente tem um processo de beneficiamento do petróleo. Então, como eu falei, você tem diferentes produtos que são gerados a partir do petróleo, né? E aqui a gente tem coloquei uma tabela que tem as maiores reservas, galera, que é diferente das maiores produções, né? Isso aqui é um dado da CIA, né, que saiu na revista Exame. Então, você pode notar aqui que a Venezuela é uma das maiores detentoras de petróleo de reserva, né, principalmente na bacia do Orinoco, né, que tem uma quantidade significativa. Depois a Arábia Saudita, né, Canadá, Irã,
Então, boa parte dos países do Oriente Médio, Irã, Iraque, Kuwait, né, Emirados Árabes, tem aí grande quantidade de reservas de petróleo também, onde a gente tem a importância geopolítica de se analisar a situação do Oriente Médio, né? Observa aqui a Nigéria, né, no caso Líbia e Nigéria na África, então a Nigéria chegou a ter quase que 25% da produção de petróleo destinada aos Estados Unidos, né? E o Brasil atualmente é o 15º em situação de reserva, né? Hoje o Brasil é autossuficiente, né? E aqui a gente já tem um ranking dos maiores produtores, né? Que mudam um pouquinho, né? Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, né? Vocês devem ter visto aí que o petróleo nos últimos dias tinha caído o preço, e essa queda se deu por uma questão geopolítica entre Rússia e Arábia Saudita. A Arábia Saudita queria reduzir a produção de petróleo para poder estabilizar o preço, né, manter o preço, e a Rússia queria que continuasse a produzir normalmente, ela falou que ia produzir normalmente, e aí gerou uma questão geopolítica no qual a Arábia Saudita, além de ficar nervosa com a Rússia, aumentou a sua produção, fazendo com que o preço do petróleo caísse, e aí essa queda no preço do petróleo prejudica a economia russa, porque a Rússia é uma grande exportadora, né, desses recursos. A ideia da Rússia era ver qual que seria o impacto disso para a economia norte-americana, né, porque os Estados Unidos consomem muito petróleo, só que a Rússia esqueceu de alguns detalhes curiosos. Por exemplo, além dos Estados Unidos ter uma boa quantidade de petróleo, né, apesar de depender de importação, ele também desenvolve o óleo de xisto, que é uma tecnologia que Estados Unidos e China têm desenvolvido, né? E também consegue gerar o óleo a partir do carvão de xisto, né? Que a gente vai ver aqui agora sobre a questão do carvão. Vocês lembram ano passado, questão de prova, eu coloquei um esqueminha parecido com esse aqui na prova e pedi para falar qual carvão tinha menos e mais carbono, né? Lembrando que o carvão, assim como o petróleo é de origem sedimentar, se produz em ambientes pantanosos, né, florestas que são entulhadas ao longo do tempo, cenozoico, e aí o mais importante no caso da produção de energia vai ser o antracito, né, e aqui a gente tem um esqueminha de uma usina de carvão, né, de termoelétrica, que também a gente tem no Brasil, né, em épocas em que você tem uma diminuição de chuva, e aí você pode complementar a nossa produção de energia ligando algumas termoelétricas em especial. Bom, a vantagem do carvão, basicamente, é que ele tem um alto rendimento de energia líquida, né? No caso, o que seria energia líquida, galera? É um conceito importante lembrar. Quando você produz uma determinada energia, você também tem um gasto potencial para poder prover essa energia. Então, a relação entre o que você gasta para gerar energia e o que você destina de fato ao consumo final, a gente chama de energia líquida. Ou seja, basicamente a gente relaciona a energia líquida à eficiência que aquele tipo de energia tem. Tá? Então, o carvão ele tem baixo custo, digamos assim, em compensação ele gera uma boa quantidade de energia, se fosse para analisar. No caso do xisto bituminoso, como eu falei, os Estados Unidos e a China desenvolveram o método de extração do fracking, né, quebrar a camada de rocha, bombeando água, ácido e extraindo esse óleo de xisto, né? Então ele consegue produzir com xisto bituminoso tanto o óleo quanto também o gás de xisto. Mas qual que é o problema desse avanço, né, dessa fonte de energia? É que é um combustível fóssil e, como tal, ele aumenta o grau de poluição atmosférica. Então, alguns movimentos têm criado aí propostas para evitar que se expanda o uso dessa energia, porque além da poluição, ela também gasta muita água. E essa água, depois de usada, ela é extremamente perigosa, né? Porque ela fica extremamente contaminada, né? Então, o Brasil tem um potencial de uso nesse quesito. A União Europeia não aderiu muito a essa tecnologia, porque a União Europeia tem ido na contramão dos combustíveis fósseis, né? Então, desde a Revolução Industrial, os caras poluem pra caramba, tem muita chuva ácida, e a Europa tem uma série de movimentos, por exemplo, que tem reduzido o uso,
ou incentivado o uso de combustíveis fósseis, que vão desde substituição dos seus carros para carros elétricos ou híbridos, né? Incentivo ao transporte coletivo, subsídios no investimento de construções sustentáveis, enfim, são estratégias. O petróleo, por exemplo, ele pode gerar alguns acidentes também, né? No caso da plataforma oceânica, né? Como é o caso do Brasil, que é um país que tem referência na produção do pré-sal, extração de petróleo de águas profundas, né? A gente está falando de profundidades que podem chegar a 7.000, 6.000 metros de profundidade. O Brasil é um país que tem maestria, expertise nessa tecnologia, né? Então, quem for estudar na UFRJ, no Rio, vai fazer o COP lá na engenharia, vai ver que tem modernas instalações para fazer estudos, para fazer modelagem sobre como construir, como preservar melhor essas plataformas de produção aí de petróleo, né? Lembrando que o Brasil é um país autossuficiente de petróleo, porém, o nosso petróleo ele é mais grosso, o que requer do governo investimentos em refino. Então, a gente extrai o petróleo, exporta ele e compra ele beneficiado, refinado, tá? Coisa que a gente não consegue entender, mas enfim. Então, é uma condição importante para a gente entender. Uma questão energética muito debatida é a energia nuclear também, né? Então, países como Estados Unidos, França, Japão, devido à sua alta demanda energética, até mesmo da sua condição física natural, vão utilizar a energia nuclear. A energia nuclear, a primeira usina criada para fazer isso foi na Rússia em 1954, então a gente está falando do período de geopolítica da Guerra Fria, né? A bomba atômica vai preconizar e vai estimular o desenvolvimento de diferentes tecnologias, e uma delas é a energia. Então, a energia nuclear ela tem vantagens e desvantagens, né? Então, aqui a gente pode notar, de um lado aqui, a usina de Angra dos Reis, vocês podem notar que ela está na franja litorânea, e isso é estratégico porque o consumo de água da energia nuclear é muito grande, você usa para resfriar os reatores por causa do aquecimento que a fissão ou a fusão nuclear pode gerar, né? Então, você pega o urânio, faz um processo de beneficiamento dele, libera essa energia potencial que ele tem, e isso gera um calor que vai gerar energia elétrica e tal. Países como a França utiliza-se bastante deste recurso aí, apesar dos riscos que pode acontecer. Qual que é a vantagem dela? É eficiente, ela não gera poluição atmosférica, então o que a gente vê na usina nuclear, aquela fumaça, aquilo é vapor de água, né? Só que ela tem algumas desvantagens, é cara, né? Tem um risco dos acidentes nucleares, tem os resíduos, né? Entre outros, né? A ideia, então, depois desse panorama geral, é identificar que a tendência, o paradigma energético mundial agora é no investimento de fontes renováveis, né? De energias que possam ser repostas pela natureza ou pelo homem num curto período de tempo, além de serem menos impactantes do ponto de vista da poluição atmosférica, né? Então, aqui a gente tem que responder, né? Por que a eficiência da energia é um recurso tão importante, né? Então, a gente tem diversos benefícios da redução do desperdício de energia e, além disso, investimento em fontes cada vez mais sustentáveis e renováveis, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma usina solar na China, né? Eles fizeram aí os painéis e fizeram a figura de um panda, né? A China tem um grave problema com poluição atmosférica, né? O Brasil, por exemplo, tem crescido muito no investimento em biocombustíveis, porque o Brasil consegue ter uma agricultura muito desenvolvida, né? Então a gente consegue gerar energia com etanol, com a soja, com milho, né? E aí a vantagem das energias tidas como biocombustíveis é que elas podem ser controladas a quantidade, né? São renováveis, mas em contrapartida a gente tem problemas estruturais, por exemplo, em vez de eu produzir comida, eu produzo energia, então a gente tem uma questão da insegurança alimentar e nutricional que a gente pode falar, tá? Bom, no caso do Brasil, a gente tem que lembrar que a gente tem aí uma boa potencialidade no caso da geração de energia hidrelétrica, por causa dos rios, por causa dos climas, né? Do clima que a gente tem predominantemente tropical, né? Então, a gente pode falar que, no caso da energia elétrica,
um potencial muito significativo para a gente, em função do nosso quadro natural, tá? No entanto, galera, tem uma questão importante que é a seguinte, né? A gente tem que ter um cuidado com a questão dos combustíveis fósseis, e é uma tendência normal que aconteça nos próximos anos, né? E esse contexto está mostrando para a gente que a energia, a matriz energética de alto carbono, ela tem impactos e deve ser contido, né? Sem falar também que quando se fala em petróleo, estima-se que entre 2050 e 2100 vai ter o pico, né, de produção de petróleo, e aí a gente vai ter que ou brigar, entrar em mais guerras por causa de petróleo, ou então parar de usar o petróleo porque as fontes estão esgotando, porque elas não são renováveis, beleza? Vamos abrir aqui para a gente discutir. Interromper a gravação. Ok.